Agora sim, pessoal, oficialmente boa tarde a todas e a todos. 14 horas 5 minutos, que é o nosso tempo máximo aí para iniciar o nosso treinamento. Como de costume, vamos aos avisos aos navegantes. Quem está comigo hoje para me prestar um apoio aqui na parte do chat é a Maria Rosa. Ela vai ficar recebendo as dúvidas de vocês ali pelo chat ou me avisando daqueles que quiserem abrir o microfone e fazer o questionamento, vai poder levantar a mão e a gente sana as dúvidas. Como é que a gente vai tocar a nossa tarde hoje? Temos aí previstas 2 horas para o treinamento de hoje, então a gente vai até às 16 horas, e o tema principal deste treinamento é a gestão do conhecimento aqui no Agidesk. Mas quem estava no treinamento da semana passada? Coloca aí no chat um eu para eu saber se tinha alguém da semana passada, porque a gente tinha feito um combinado semana passada. Eu quero ver se tem pessoal da semana passada para saber se a gente mantém o nosso combinado. Ó, a gente tem pessoal que estava na semana passada. O que a gente teve semana passada, gente? Tivemos o treinamento de administração. Foi um treinamento longo, aí a gente teve 4 horas de treinamento. O pessoal aí aguentou firme junto comigo. E o que a gente tinha ficado de fazer de diferente em relação à semana passada para hoje? Como a semana passada era um treinamento mais longo, foi um treinamento de gestão, de administração da ferramenta, faltaram 2 itens. A gente ficou devendo falar um pouquinho de regras de automações e também da parte de indicadores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a primeira parte aqui do nosso treinamento sobre gestão do conhecimento. Esse treinamento ele é um pouco mais curto, mas de qualquer forma eu sempre gosto de reservar no mínimo 2 horas para dar tempo de a gente sanar eventuais dúvidas que o pessoal tenha ficado. Aí a gente vai, como de costume, lá pelas 15 horas fazer um intervalinho e a gente volta na segunda etapa do treinamento falando de gestão de indicadores e regras de automação. Então, se eventualmente tiver alguém que não precise participar dessa segunda parte, que não faz a parte de administração da ferramenta, daí vai conseguir ficar liberado. Então, por isso que a gente vai inverter, começa com o tema central aqui do treinamento, e na segunda parte a gente conclui esses 2 itens que ficaram do último treinamento. Também eu vi que o pessoal mandou lá para o e-mail, e também alguns me chamaram no WhatsApp, que faltou a gravação, né? A gente não mandou, como de costume, para os participantes, mas é porque como essa gravação ela ficou muito longa, a gente mandou para fazer algumas pequenas edições, uns recortes, especialmente porque na hora que aconteceram os intervalos, aí a gente fez semana passada, acho que 3 intervalos de 15 minutos, eu achei que eu tinha pausado a gravação, mas não, eu pausei só o compartilhamento de tela. Então, ficou ali bastante tempo de inatividade. Então, eu mandei ali para o pessoal editar, fazer o recorte, e aí depois a gente manda junto com o link deste treinamento, tá, gente? O que a gente vai ter também? A pesquisa de satisfação. As respostas estão bem bacanas, ali a gente está tendo uma boa adesão, mas eu conto com vocês de novo para responder essa pesquisa. Ah, mas eu já respondi no outro treinamento. Não tem problema, você pode responder de novo. Eu colei aqui no chat a pesquisa, a gente vai encaminhar novamente. Hoje é o último dia para responder a pesquisa deste mês e poder concorrer ao nosso prêmio, que é a nossa Alexa Etio Geração 4. A gente vai liberar para que todos que responderam a pesquisa participem do sorteio. Então, a gente vai pegar todas as pessoas que responderam até o final do treinamento de hoje, a gente provavelmente vai segurar ali até umas 17 horas, que é para dar tempo de todo mundo responder a pesquisa. Aí, todo mundo que tiver respondido vai participar desse sorteio, depois a gente comunica de forma pública quem foi o ganhador do sorteio. A gente manda para o endereço dessa pessoa. Julho, logo também já vai ser liberada as agendas e o cronograma de julho. Muito provavelmente vai ser na quinta-feira também, no mesmo horário, e a gente vai manter treinamento de agente, treinamento de projetos, treinamento de administração e treinamento de gestão do conhecimento, para vocês se organizarem e poderem compartilhar com outras pessoas que eventualmente não tenham conseguido participar neste mês. Bueno, minha gente, esses são os avisos, então. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês.
Acho que já estão todos me vendo, né? Relembrando, quando tiverem dúvidas, levantem a mão. Conforme eu for terminando o raciocínio, eu passo a palavra para vocês e respondo as dúvidas. Se não tiverem com o microfone, pode digitar no chat, eu vou pedindo apoio para a Maria e ela vai me passando as dúvidas aqui também. Gestão do conhecimento. Então, aqui a gente tem isso dentro do módulo chamado AgiBase. Aqui ele traz uma colinha para nós, né? Escreva artigos, FAQs, processos e organize as informações do seu negócio, que é também o quarto ícone que nós temos aqui na barra lateral esquerda da tela. Se eu colocar o cursor do mouse aqui em cima, ele me mostra. Como eu estou na visão de atendente, aqui eu estou enxergando todos os documentos que estão liberados para o meu perfil de atendente. Se eu sou cliente, vamos lá no globinho, eu também tenho acesso à gestão do conhecimento, aqui a gente renomeou nesse ambiente, tá, como FAQ e dúvidas frequentes, só que pode acontecer de eu ter acesso a um rol menor de documentos, ou seja, a uma lista mais restritiva, que é o caso, eu estou com acesso apenas a 4 trilhas, a trilha de documentação interna, de LGPD, de tecnologia da informação e de treinamentos. Deixa eu abrir aqui um outro ambiente, que é o nosso de produção, para mostrar para vocês o que a gente tem de documentação aqui publicado. Vou botar aqui o barra portal para acessar direto. Então, aqui no nosso, naquele que vocês entram para pedir suporte para o nosso time, a gente tem aqui como central de ajuda. E na nossa central de ajuda, a gente tem documentação relativa à parte de manual do agente, manual do cliente, a parte de desenvolvimento e compliance. Então, aqui, se a gente acessar, por exemplo, o manual do cliente, nós temos o tópico central de ajuda, serviços disponíveis e acompanhar atendimento, falando um pouquinho de cada um dos 3 principais módulos para o cliente. Quando você acessa, você vai ver que tem um artigo completo explicando como é que funciona cada um destes 3 itens dentro do Agidesk. A gente volta aqui e vai, por exemplo, para o manual do agente. Vamos voltar aqui. Nós temos já uma outra série de documentações, minha conta, atendimentos e tickets. Então, tem vários artigos aqui que podem ajudar vocês, inclusive na utilização do Agidesk. Então, esse aqui é a gestão do conhecimento na nossa base, que vocês vão depois configurar na de vocês também e liberar os artigos para os clientes de vocês. Bueno, mas como é que a gente faz essa configuração? Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é verificar lá na administração, você pode falar com o administrador do seu Agidesk, no grupos de permissões. Então, em grupos de permissões, se eu entrar aqui no grupo de analistas, a gente vai ter um grupo de permissões só para a parte de base de conhecimento, que é o terceiro conjunto. Ó. Então, eu tenho aqui a AgiHelp, depois eu tenho o AgiBoard, e depois eu tenho o AgiBase. Então, eu tenho a configuração de visualizar artigos, que é padrão para todo mundo. Todos podem visualizar, mas as configurações adicionais de criar, de alterar, de excluir ou de arquivar um grupo de artigos, essa precisa ser liberada antes que você consiga fazer a criação dos serviços. Se você é administrador da plataforma, por padrão, você já vai ter esta permissão liberada. Se você já parte, a gente parte aqui então do pressuposto que eu já tenho essa permissão liberada, eu vou aqui no AgiBase. Então, o sistema exibe aqui para mim todos os artigos que eu tenho publicado. Segue a mesma lógica que a gente tem lá no catálogo de serviços. Então, posso fazer uma busca por palavra-chave, vou pesquisar aqui por LGPD, assunto que está em alta, e eu tenho aqui 2 artigos relacionados a LGPD. Práticas e normas de LGPD e TI, normas de conduta. Também posso vir aqui marcar esse artigo como favorito ou marcar ele para ler depois. E eu tenho esse outro íconezinho que é um lápis que permite que eu acesse e faça uma edição nesse conteúdo. Essa possibilidade da edição a gente só vai ter se for administrador ou se tiver um perfil para mexer nessa parte. Voltando aqui para a raiz, abaixo da barra de pesquisa,
eu tenho os artigos acessados recentemente, e aqui em cima a lista de artigos que eu marquei como favorito. Então, ele vai trazer se eu tiver exibido algum como favorito. E embaixo a lista dos artigos que eu possa ter marcado para eu ler depois. Você vai ter esses dois atalhos na sua central de ajuda. Para então depois a gente ter de fato cada uma das pastas onde a gente vai configurar os conteúdos. Então a LGPD é uma seção de artigos, normas é um tópico, e TI, normas de conduta, é de fato o artigo que foi configurado. Políticas LGPD, aqui é um exemplo, ó. Vejam que quando eu configuro um artigo, ele permite que eu incorpore um conteúdo em vídeo, permite que eu coloque uma descrição, que eu cole prints, ou então que eu suba algum anexo. Então, eu posso ter algum documento externo que eu quero anexar aqui dentro. E aqui embaixo a parte de avaliação do artigo. E a gente vai começar a criar alguns artigos aqui para ver como é que a gente faz a montagem da nossa base de conhecimento. Se eu vier aqui no criar, eu posso começar criando o artigo, todos os tópicos, todas as seções ou todas as trilhas. Então, seguindo a mesma lógica que a gente tem no catálogo de serviços, aqui eu também tenho 4 níveis. Lá nos serviços, o primeiro tópico que eu tenho se chama catálogo, aqui se chama trilha, e é o único que muda, os demais ficam iguais, seção, tópico, e o final muda também, porque daí ao invés de ser um serviço, ele é um artigo. Como eu gosto de começar configurando direto o artigo, por quê? Porque ele me traz um modal completo. Igualzinho eu consigo fazer lá quando eu estou criando um serviço. Se eu venho direto aqui na parte de criar e começo criando um tópico, ele deixa só eu criar ali o nome da seção ao qual o tópico está vinculado e o nome do tópico. E se eu venho direto na seção, ele me deixa escolher a trilha e o nome da seção. Então, a gente vai começar criando direto pelo artigo, porque ele já me traz um modal mais completo. Então, ele me pergunta qual é a seção onde eu vou lançar o meu artigo, qual é o tópico e qual é o título do artigo. Então, a gente vai criar uma nova seção aqui chamada, vamos chamar, segurança da informação. Mesma dinâmica que a gente viu lá na criação de serviços. Então, aparece aqui para mim, deseja criar e relacionar, entre aspas, segurança da informação? Sim, é isso que eu quero fazer. Então, clico, ele criou, e eu clico de novo para eu selecionar. Agora, eu vou criar um tópico embaixo de segurança da informação, que é um grupo específico que eu vou categorizar a documentação. E aqui eu vou criar o tópico segurança da informação, termos de uso, eu vou chamar. Então, trouxe aqui termos de uso. E o título desse meu artigo vai ser segurança de dados Agidesk, por exemplo. Aí aqui, isso aqui é interessante, ó. Quem é o público-alvo deste artigo? No geral, significa que todo mundo que tiver acesso ao meu endereço do portal, até aqueles que não estiverem logados, terão acesso a esse artigo. Então, seria o geral. No interno, só quem for agente, operador de atendimento ou administrador vai conseguir acessar este artigo. No externo, é aquele que é menos utilizado, por quê? Porque só quem tiver perfil de cliente vai enxergar. Então, nem quem tiver o perfil de atendente consegue ver artigos externos pelo portal de agente, porque se ele entrar lá no portal de cliente dele, aí sim ele vai conseguir enxergar. O restrito é para aquele caso em que eu quero delimitar o grupo de pessoas que vão ter acesso a esse artigo. E, por fim, para administradores. Neste nosso primeiro exemplo, a gente vai manter aqui como geral, porque eu quero permitir que todo mundo utilize. E aí eu vou salvar. Bueno, quando a gente faz isso lá em serviços, nesse momento o serviço já fica pronto para ser utilizado. No artigo tem uma pequena diferença, que aqui no artigo eu tenho que colocar ele como publicado, porque por enquanto eu ainda estou construindo, eu não coloquei conteúdo, e por isso que ele fica em rascunho. Então aqui o autor é a pessoa que está cadastrando, então ele trouxe aqui esse usuário no qual eu estou logado, que é o David Júnior.
e se eu quisesse, eu poderia adicionar novos criadores. Então, vou dizer que esse artigo foi feito em conjunto com a Alana e com a Carol. O pessoal que está entrando, pode ir entrando e colocando, por favor, no mudo. O microfonezinho, agradeço. Deixa eu ver como é que está o nosso chat. Tem uma dúvida aqui, Veri. O Adalberto, perdão. Ele questionou se no modelo de operação da Conecta Lá, esses campos da central de ajuda são importados de algum modelo padrão? No modelo da Conecta Lá, eles cadastram todos esses artigos. Hoje, eles não estão fazendo importação, Adalberto, mas temos API para isso. Então, se eventualmente tu quiseres fazer uma conexão com algum outro repositório, é possível utilizar as APIs do Agidesk. Lá, eles ainda não estão usando a integração para isso. Lá, eles cadastram cada um dos artigos que eles querem publicar. Mais alguma dúvida? Seguimos aqui, então. Eu mudei aqui a autoria desse documento e aumentei, coloquei 3 autores deste documento. Aqui embaixo ele me traz a qual seção e tópico ele está amarrado, então está lá dentro de segurança da informação, termos de uso. Se eu precisasse modificar, eu clicaria e ele abriria as demais opções. Ah, mas eu preciso criar uma nova seção, um novo tópico. Eu tenho que ir lá em cadastro de tópicos e seções para eu criar um novo. Subtítulo do artigo eu poderia colocar, senão eu venho direto aqui na parte de conteúdo sobre aquele artigo. Então, eu vou pegar aqui termos de uso de serviços internos Agidesk, por exemplo. Então, esse vai ser o título do meu artigo. Veja abaixo quais as orientações e melhores práticas. Vou botar só alguma coisa qualquer aqui, orientações e melhores práticas de utilização dos serviços internos. Dos serviços internos da companhia. Aí você vai configurando o conteúdo. Aqui eu posso colocar negrito, vou mudar aqui a fonte, a gente vai usando aqui esse editor de texto para compor, para complementar aqui as informações que eu vou colocando dentro do meu artigo. Então, posso colocar aqui os emojis, deixa eu achar um emojizinho aqui de marcador, esse aqui, ó. Aí aqui depois eu posso criar lista, então lista de tópicos. Tópico 2. Vou selecionando aqui, vou colocando que é do tipo tópico, vou mudando, colocando em negrito, posso colocar aqui sublinhado, posso colocar cor de fundo. Eu vou usar bem esse meu editor de texto aqui para eu fazer algo bem completo. Aí, se eu precisar, por exemplo, incorporar um conteúdo externo, se for em material de vídeo, eu clico nesse ícone de vídeo e ele permite que eu insira uma URL do YouTube, do Vimeo, do Vine, do Instagram e algumas outras plataformas. Então, deixei aberto aqui para a gente copiar o linkzinho do nosso treinamento último, para eu colar ele aqui. Vamos pegar. Vou pegar aqui o link. Aí, quando eu vou fazer a incorporação, eu colo esse link, insiro o vídeo e o vídeo já aparece aqui. Ah, mas ele ficou para a esquerda. Deixa eu ver se eu consigo botar ele bem no centro. Pronto. Ficou centralizado aqui a incorporação daquele vídeo que eu queria. Aí aqui embaixo, se eu quiser colocar, por exemplo, algumas imagens também, deixa eu colocar o cursor para cá, vamos fazer uma cópia de imagem, esse aqui, de campos adicionais, vou copiar, e vou colar ele aqui embaixo. Aí eu quero subir uma imagem que eu tenho na máquina, então posso vir neste ícone aqui de imagem, escolher o arquivo, vamos pegar aqui algumas imagenzinhas, vou pegar esse daqui, já inseri a imagem aqui também. Ah, eu preciso colocar um link externo, então vou colocar aqui o https://agidesk.com.
Já coloquei um link. Aí aqui, se eu precisar subir algum anexo para o cliente clicar e fazer download, então, de algum outro documento que ele precise, eu vou clicar aqui em anexos, vou vir aqui em anexar e vou escolher os documentos que eu quero que criem em formato de link. Aquela hora eu coloquei essas mesmas imagens, mas eu fiz no formato de incorporação de imagem, que eu estou colocando, de fato, anexos que o cliente vai poder baixar depois. Então, aparece aqui no relacionados, 3 anexos que eu inseri. Imagem de fundo ou de ícone do artigo, caso eu tenha, eu coloco aqui do ladinho. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui em seções para a gente usar de imagem. Vou colocar esse aqui de segurança. Posso aqui reordenar essa imagenzinha, redimensionar, né, que chama. E a imagem de fundo para quando o artigo for pesquisado. Vou colocar essa daqui de novo. Perfeito. Agora, aqui embaixo a gente pode colocar palavras-chave também. Então, se eu quiser colocar a palavra-chave acessos internos, vou criando essas palavras, ela é de múltipla seleção. Então, eu vou colocar aqui termos e políticas. Posso inserir várias. Essas palavras-chave, elas vão servir depois para vocês poderem fazer uma pesquisa com base naquele argumento. Ele não pesquisa só com base no que está no título e no conteúdo, ele localiza o artigo também com base nessas palavras-chave. Quero ver como é que está ficando o meu artigo. Eu clico aqui em ver publicação, ele abre uma nova página e me mostra como é que está ficando a construção desse meu artigo, tá? Vamos voltar aqui para ele. E aqui embaixo, gente, sempre mantenho essa flag de exibir no portal, porque se ele não fica com essa flag marcada, o cliente não consegue enxergar ele como uma opção do catálogo. Só se ele pesquisar pela palavra-chave é que ele vai encontrar aquela opção no catálogo de artigos dele. Aqui, ó, essa parte de incorporação e o widget, ele é algo novo, tá? Então, a gente está construindo um incorporador de artigos para vocês utilizarem em outras páginas, em páginas externas. Por enquanto, como ele está em construção, se vocês tentarem aplicar, ele não vai funcionar da maneira correta. Então, por isso que a gente vai pular o assunto referente a esses 2 incorporadores e a gente vai falar disso provavelmente no próximo treinamento, quando ele já estiver concluído. Mas aqui viram que é bem facilzinho fazer essa configuração. Clico aqui em salvar. Aí eu tenho um detalhe, né? Ele ainda está em rascunho, já fiz toda a configuração, tenho que vir aqui, tenho que publicar ele. Daí, de fato, ele vai começar a ficar disponível na base de conhecimento. Então, vamos voltar e vamos ver como é que está ficando. Aqui o nosso novo grupo é Tecnologia da Informação, né? Então, ou é Documentação Interna, agora esqueci o nome que eu criei, vamos ver. Segurança da Informação. Segurança da Informação. Então, criei aqui a estrutura de serviços, seção Segurança da Informação, no tópico Termos de Uso, e aqui eu criei o nosso primeiro artigo, Segurança de Dados Agidesk. Se eu clicar aqui, ele me traz 3 autores desse artigo, o título, os tópicos que eu inseri, o vídeo, ele roda aqui dentro, ó. Consigo acessar ele diretamente por aqui. Aqui os printzinhos que a gente foi colocando, incorporação de imagens, e no final da página os anexos que nós subimos e palavras-chave, e a opção aqui para eu avaliar este artigo. Obrigada por avaliar o artigo. Posso adicionar ele no favorito, posso marcar para ver depois, e se eu tiver permissão, eu ainda clico aqui na edição do artigo. E aqui, de novo, foi mostrando todo o caminho que eu percorri. Central de ajuda, segurança da informação, termos de uso. Agora a gente vai voltar aqui para o menu central de ajuda. Eu quero colocar também uma imagem para essa caixa aqui chamada segurança da informação. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou vir aqui no menu configurar. Aí tem um menu sanduíche aqui do lado do nome Agidesk, que me mostra o meu funil de artigos. Então, eu tenho 24 artigos criados, dos quais 7 estão em rascunho, 11 estão publicados e 6 foram arquivados. Como eu quero colocar a imagem da caixinha, eu venho aqui na guia Seções. E aí a gente vai para a nossa guia Segurança da Informação. Vejam que aqui ele também me diz o público-alvo daquele artigo.
Então, o contas está como interno, só quem tem perfil de agente operador está conseguindo enxergar, e aqui eu tenho as demais seções todas como públicas. Vamos vir aqui em segurança da informação, e aqui a gente vai selecionar uma imagem. Também posso redimensionar e vou salvar. Se eu precisasse ordenar os artigos dentro dessa seção, eu tenho aqui a opção de ordenar tópicos. Vou criar mais alguns artigos ali de exemplo, que é para a gente conseguir fazer essa simulação. Então, volta aqui para guia artigos e central de ajuda, que eu consigo enxergar tudo de novo. Está aqui a nossa seção criada. Eu vou criar mais um artigo aqui dentro. Então, eu vou vir em criar artigo. Vou criar dentro de segurança da informação, no tópico termos de uso, vou colocar política de atualização. Vou manter como geral e vou salvar. Vou colocar aqui novos termos e regras para atualizações de políticas. Vamos colocar aqui em formato de título. E pronto. Nesse exemplo aqui eu já não vou botar muita coisa, porque a gente já viu a dinâmica de criação. Só vou alterar ele aqui para publicado, vou salvar. Vou criar aqui mais uma opção, que agora eu vou criar dentro da seção segurança da informação, mas eu vou criar um novo tópico, que a gente tem termos de uso. Agora eu vou colocar contratos. Eu vou botar um contrato por adesão, vou manter como geral, modelo de contrato por adesão, colocando só os títulos aqui do artigo, vamos publicar, e vamos colocar mais um artigo dentro deste mesmo tópico. Então, seção segurança da informação, tópico contratos, agora a gente vai colocar aditivo contratual. Termos para aditivos contratuais, vai ser o nome do nosso artigo. Vamos publicar. Pronto, vamos ver como é que está ficando aqui a nossa construção. Então, segurança da informação, agora ele tem 2 tópicos, termos de uso e contratos. Aqui a gente já tem 4 artigos. Agora, vamos imaginar que eu quero que contratos apareça antes aqui de termos de uso. Quero fazer uma reorganização. Então, venho para a central de ajuda, eu vou na aba de configurar. E como que eu quero configurar? É um tópico que está dentro de uma seção, eu venho na guia sessões, escolho a seção onde eu quero organizar os tópicos, e à direita aqui eu tenho a opção de ordenar tópicos. O número 1 é o termos de uso, o número 2 é contratos. Então, clico seguro e arrasto para a posição que eu quero, eu inverti. Agora vai aparecer primeiro contratos e depois termos de uso. Vamos salvar. Pronto, a gente volta. E agora eu quero ordenar os artigos que eu tenho dentro daquele grupamento. Então, eu venho em tópicos, escolho o tópico que eu quero ordenar, então eu quero ordenar o tópico contratos, e ordeno aqui à direita os artigos dentro deste tópico. Então, eu vou colocar primeiro aditivo contratual e depois contrato por adesão, e vou salvar. Vou fazer a mesma coisa lá dentro daquela outra categoria. Ah, não me lembro como é que é o nome dos tópicos, eu posso pesquisar direto por segurança aqui. Eu sei que o nome da seção é segurança da informação, então é o tópico termos de uso. Ordenar artigos, clico seguro e arrasto e reposiciono esses artigos. Vamos ver como é que ficou. De volta aqui para artigos e vem para a central de ajuda. Então, dentro de segurança da informação, eu tenho aqui agora contratos como primeira opção, seguido do artigo aditivo contratual. Termos de uso, e a gente inverteu, colocou a política de atualização à frente aqui da segurança de dados. O cliente ele pode sempre fechar todos ou expandir todos, que mostra a árvore completa. Também posso clicar aqui para migrar para uma outra seção e enxergar as demais documentações que eu tenho criado.
Até aqui alguma dúvida, gente? Nada? Então seguimos aqui. Estão quietinhos hoje? Nada no chat por enquanto, velho. Beleza, obrigada. Então, gente, outra coisa que a gente pode fazer aqui na nossa base de conhecimento é colocar mais um nível, mais um andar aqui na nossa base. Então, a gente está trabalhando com 3 níveis, né? Então, vem aqui em segurança da informação, dentro eu tenho o tópico e abaixo eu tenho já direto a parte de artigos. Só que eu posso subir mais um nível e trabalhar com 4, que aqui no Agidesk a gente vai chamar de trilha. Então, eu vou vir aqui em trilha, vou criar minha primeira trilha e vou chamar ela de compliance. Vou salvar. E aí eu vou dizer quais seções vão fazer parte dessa trilha de conhecimento. Aqui à direita eu seleciono seções, não tem nada relacionados, eu vou vir na aba relacionar, que é um padrão do Agidesk. Ele mostra sempre os relacionados e depois me permite relacionar novos itens. E aqui em cima ele me dá a opção de criar um item novo. Então, relacionar, o que eu quero jogar dentro de compliance? A parte de segurança da informação e a parte de tecnologia e LGPD. Vamos voltar e vamos salvar. E aí eu vou criar aqui também, já colocando a imagenzinha. Vamos colocar essa imagem aqui. Colocar a mesma imagem para quando ele aparece em formato de trilha. E vou criar uma segunda trilha de conhecimento. Então, vou salvar essa daqui. E a segunda eu vou chamar de FAQs, dúvidas frequentes. Público-alvo geral, quero que todo mundo tenha acesso. E aqui para dentro, agora eu vou jogar as outras seções. O contas, documentação interna, recursos humanos e treinamentos. Vamos colocar aqui uma imagenzinha de fundo também. Vamos usar essa daqui. E vamos associar ela aqui embaixo. Pronto, agora vamos ver como é que ficou com 4 níveis a nossa base de conhecimento. Então, olha, ele muda. Aqui agora ele só aparece trilhas. Antes ele estava como seção, tópico e artigo. Agora eu tenho a trilha compliance, a trilha FAQ e dúvidas frequentes. Então, vamos aqui em compliance. Aí eu tenho as seções localizadas à direita da tela. As seções que fazem parte da trilha compliance. Então, ele caiu aqui em segurança da informação, que é a minha primeira seção. Depois ele me exibe tecnologia da informação e LGPD. E aqui embaixo ele me mostra o seguinte, olha, não encontrou o que procurava? Acesse outras trilhas disponíveis. Eu posso clicar aqui em FAQs e dúvidas frequentes, e aí eu vou ter acesso às seções desta categoria de artigos. E aqui ele me diz qual é a outra opção que eu tenho, a área de compliance. Então, na prática, eu aumentei a quantidade de níveis. Antes eu tinha seção, tópico e artigo, agora eu tenho trilha, seção, tópico e artigo. Então, central de ajuda, FAQ, dúvidas frequentes e contas é a seção dentro desta categoria. O que mais que a gente vai fazer aqui, gente? Imagina que agora eu quero mudar o nível de acesso, o nível de permissão que eu dei em determinado grupo de artigos. Hoje ele está público, mas eu quero deixar ele como privado. Quer ver uma coisa? Ó, eu vou deslogar aqui da ferramenta. E quando eu venho aqui em FAQ e dúvidas frequentes, ele segue me exibindo o conteúdo. Ó. Compliance, quando eu clico, ele me mostra os artigos que a gente criou, traz aqui as informações que eu tenho dentro deles, vamos pegar esse outro aqui, aditivo contratual. Tudo que tiver aqui cadastrado, ele vai me mostrar. Ó. Vamos pegar aqui segurança da informação, termos de uso. Termos de uso, a gente criou esse aqui.
Está aqui o artigo completo, com todas as informações dele. Mas eu não estou nem logado na plataforma. Por quê? Porque o meu artigo está como geral. Mas agora imagina que vocês não querem que isso aconteça. Eu não quero que ele fique completamente público. Aí vocês podem optar por deixar parte do conteúdo público e outra parte restrito, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai acessar a nossa conta. A gente vai vir aqui na nossa central de ajuda, na nossa base de conhecimento, que a gente chama de AgiBase, e eu vou vir em configurar. E o que que eu quero? Eu quero pegar toda aquela trilha de conhecimento que eu criei, eu vou direto aqui em trilhas, que está como geral, então tenho 2 gerais, os outros são internos, então esses aqui já não ficaram aparecendo, mas esses 2 foram que ficaram públicos. E o que for de compliance, eu vou restringir o acesso. Então, eu vou vir aqui, venho aqui em público-alvo, altero de geral para restrito. Só que não adianta eu fazer só essa alteração, eu tenho que dizer agora restrito a quem? Se eu boto só restrito, não aparece mais para ninguém, só para aquela pessoa que criou aquela trilha. Então, à direita da tela, eu digo a quais grupos e permissões eu vou restringir o acesso. Não tem nada relacionado e eu vou vir na aba relacionar. Então, vou relacionar todo mundo que fizer parte do grupo administradores, do grupo de analistas e do grupo de clientes. Todo mundo que fizer parte desses grupos vai conseguir enxergar o artigo. Ah, Veridiana, mas estou na dúvida, não sei se está aqui dentro todo mundo que eu preciso. Posso vir aqui o final do grupo, na lupa, e verificar quem está fazendo parte desse grupo. Bom, então se eu estou no grupo clientes, eu quero saber quais empresas fazem parte desse grupo, eu clico aqui nas relações e verifico, vou lá e vou adicionar algumas empresas para fazerem parte desse grupo. Quero saber quais contatos, clico em contatos e já consigo enxergar quem está relacionado a esse grupo. Então, quer dizer que quem faz parte desse grupo clientes vai seguir acessando esse artigo. Só que ele não vai mais acessar de forma pública, ele vai precisar estar logado na ferramenta para conseguir ter esse acesso. E um último detalhe, quando a gente vai liberar essa permissão, que antes era pública, está transformando ela em restrita, no momento em que eu já escolhi os grupos de permissões, eu venho e digo que eu quero replicar essa permissão para tudo que está abaixo. Aí eu vou selecionando, e salvo. Por quê? Porque caso eu não faça essa replicação, esse documento ele vai ficar público somente para os novos artigos que eu criar aqui dentro desse perfil restrito. Então, eu restringi direto na trilha de conhecimento. Mas agora imaginem que ao invés de restringir tudo, eu quero restringir um artigo em exclusivo, só um artigo dentro de uma seção muito específica. Aí, ao invés de eu vir aqui em trilhas, eu já sei que tudo que está embaixo de compliance já está restrito, porque eu já disse que está restrito. Não adianta eu ir lá e mudar um artigo dentro de compliance para geral, porque se na seção, na trilha está restrito, ele não vai nem conseguir acessar. Mas agora é um artigo de uma seção pública. Eu venho aqui dentro de FAQ dúvidas frequentes, eu vou vir em artigo, vou pesquisar aqui por FAQ e vamos ver o que a gente tem de artigos. Olha, eu tenho aqui um artigo chamado abertura de atendimentos. Então, eu quero restringir este artigo em exclusivo. Aí sim, eu posso vir diretamente naquele artigo, dizer que ele é restrito, vincular os grupos de permissões, então eu vou dizer, olha, está restrito já a administradores, mas eu quero adicionar ainda o grupo de clientes e o grupo de analistas. Então, agora, todo mundo que faz parte destes 3 grupos tem acesso a esse artigo. Volto e não esqueço de fazer o quê? A parte de salvar para que seja aplicado aquela restrição. Então, em um caso, eu restringi todos os artigos de uma trilha inteira e, nesse segundo caso, eu restringi apenas um artigo em específico. Certo, gente? Alguma dúvida até agora? Ninguém colocou nada aqui ainda no... Oi? Desculpa, acho que interrompi alguém aí. É o André Enterprise. Oi, André. Não, sem problemas. A Maria, ela estava só olhando ali o chat para nós. Ah, ok. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Existe algum template que a gente possa já criar essa estrutura, essa hierarquia de trilha, sessão, tópico,
e o artigo numa planilha e depois já fazer a importação disso? Ficar mais prática essa criação? Ou hoje é só via direto aí pelo painel, conforme você mostrou? Tem aqui a opção de exportação e importação. Então, deixa eu só ver aqui, ó. Quando eu quiser importar uma estrutura, então, se eu pegar a minha planilha modelo de importação, eu posso baixar o modelo, e aí eu vou criar, ó. E aí eu vou criar só o esqueleto, né? Qual é a trilha, qual é a seção, qual é o tópico e o título daquele artigo. E depois eu vou lá atrás e vou fazendo as configurações completas, tá? Então, aqui a gente tem o title, é o título do artigo. Full title, ele não precisa ser preenchido. A icon, color, tem várias informações aqui. Como é uma planilha de banco, ela vem com uma série de dados. Você pode ver que ela é bem extensa. Mas eu posso te mandar uma planilha marcada com aquilo que tu precisa de fato colocar. Basicamente, tu vais colocar a parte de title, que é o título do artigo, o nível de privacidade que ele vai ter, se ele vai ser público, se ele vai ser interno, tem um código para isso que a gente aplica, e em qual é o tópico e seção que ele vai fazer parte. Então, ficaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Nome do artigo. Aí aqui no meio tu vai colocar que ele é público, a gente tem os códigos certinhos, mas aqui, ó, neste campo, vamos adiante, aqui, tópicos, eu colocaria, se eu quero que ele faça parte do tópico contas a pagar, por exemplo, da seção financeira, eu boto pipe e boto financeiro. Aí o sistema permite que eu crie os dois de uma vez só. Vai me criar a seção, tópico e o título do artigo. Então, ele monta já esse esqueleto de uma única vez. É muito parecido com o que a gente faz quando faz uma importação de serviços para dentro do Agidesk. Mas caso vocês queiram optar por fazer essa utilização, depois tu me avisa que eu monto uma planilhazinha e saliento só em amarelinho aqui quais informações que tu tens que, de fato, preencher para subir de forma correta a estrutura. Maravilha. E em relação ao limite de anexos que eu posso estar colocando no artigo, existe algum limite desses armazenamentos? Ainda não chegamos nesse limite. Então, se eventualmente eu desconheço ele, tá? Então, daqui a pouco o limite está em 100 arquivos. Cheguei em 100 arquivos, o que eu faço agora? Daí entra em contato conosco que a gente pode aumentar essa capacidade. Mas até hoje a gente ainda não bateu nenhum artigo de nenhuma empresa que tenha chego a um limite. Nem em quantidade, nem em questão de armazenamento mesmo, né? De espaço físico, né? Exato. Okay. Há um tempo atrás, a gente aumentou a nossa capacidade de extensão do artigo aqui, ó. Tinha clientes com artigos muito extensos, e aqui ele tinha chegado a um limite. Aí ele parava o artigo por ali. Aí a gente foi lá e aumentou a capacidade também aqui deste editor, para que ele permitisse artigos bem extensos, sabe? Certo. Eu pergunto porque, como, por exemplo, se pegar a linha de equipamentos, né? A linha de equipamentos, vamos supor, tem umas 200 marcas diferentes. E aí, em cada marca dessa, se a gente quiser publicar um manual de instruções, uma especificação daquele documento, são arquivos PDFs e, às vezes, pelo fato de ter imagens ali, são arquivos um pouco grandes, né? Aí a minha preocupação foi nesse sentido, né? Se... depois você pega o volume total disso, né, de todas as marcas, mais os anexos que tem vinculado ali dentro, se poderia já ter um limite pré-definido para a gente estar atento, né? Perfeito. O que a gente vai ter é o tamanho máximo por arquivo. Isso a gente tem, que é de 20 mega. Então, eu tenho 50 PDF, mas nenhum deles excede o tamanho de 20 mega, eu vou conseguir subir todos. Mas eu tenho um lá que está em 21 mega, daí esse você já teria que compactar para conseguir subir ele, ou subir daqui a pouco em uma nuvem e publicar só o link para o cliente baixar, também é possível. Ok, maravilha, obrigado. Eu que agradeço pela contribuição. Uma outra coisinha, gente, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Podem levantar a mão ou escrever no chat. A gente ainda tem aqui 10 minutinhos antes de terminar essa nossa primeira parte de gestão do conhecimento. Para aqueles que entraram depois, 15 horas a gente faz um intervalinho, e aí a gente volta à segunda parte do nosso treinamento de hoje, falando de regras de automações e de gestão de indicadores, que não é exatamente o objeto deste treinamento, mas a gente ficou devendo isso lá do treinamento da semana passada, treinamento de administração,
não tínhamos conseguido concluir, vamos concluir hoje. Como eu já tinha comentado no início deste nosso bate-papo, que o treinamento de gestão do conhecimento ele é mais restrito, ele tem hoje, digamos que um nível, um rol menor de opções, então ele é mais rápido mesmo. E aí depois eu vou contar para vocês o que a gente está planejando de melhorias aqui para a gestão do conhecimento. Mas tem um hackzinho que eu gosto de falar para os clientes, que é o seguinte, ó, eu posso usar esse mesmo documento que eu publiquei dentro de uma resposta do sistema. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar um atendimento, vou fazer primeiro por dentro do atendimento e depois eu vou fazer lá em modelos de respostas. Então, vamos pegar um chamado qualquer aqui de backlog, troca de lâmpada na sala X19, isso aqui, sei lá, perdi os números romanos. Mas eu vou publicar uma resposta automática que contenha um artigo da base. Então, eu vou fazer aqui, ó, responder. Aí, embaixo aqui do responder, eu posso executar um modelo de resposta, ó. O que eu vou criar agora para o meu cliente? Um novo modelo de resposta chamada benefícios plano de saúde. Vamos sair daquele assunto de compliance. Então, vou dizer assim, ó, prezado, vou chamar ele pelo nome, eu abro aqui o colchete, pesquiso pela tag contato, contato, primeiro nome, prezado fulano, tudo bem? Acesse abaixo o artigo referente às regras de inclusão de beneficiário no plano de saúde. Aproveite para acessar o artigo referente à adesão aos benefícios da empresa. Um exemplo de artigo para uma resposta rápida. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Atenciosamente, vou chamar aqui o nome da equipe e vou fechar. Agora eu venho aqui neste íconezinho de artigos e seleciono os artigos que eu quero mandar para o meu cliente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de plano de saúde aqui. Não tenho específico de plano de saúde. Vou botar algum outro aqui só para a gente fazer o exemplo. Política de atualização e pagamento. Faz conta que é os artigos que eu mencionei aqui em cima. Então, vou colocar aqui referente às regras de inclusão. Vou botar em negrito aqui para ele. Vou botar um plano de fundo. Aqui também. Pronto, então subi 2 artigos que estão na base para orientar o meu cliente numa resposta padrão. Essa resposta que eu criei, depois ela vai ser possível vir aqui pesquisar, quando eu quiser executar ela, seleciono, o sistema já carrega aqui para dentro das minhas respostas e eu publico ela. Tá feito aqui, ó, prezado Davi, porque ele chama David, né, chama o nome porque eu taguei, abaixo o artigo referente às regras de inclusão do plano de saúde e referente à adesão de benefícios da empresa. Os 2 artiguinhos que eu publiquei, quando o cliente clicar, vai abrir uma nova aba e vai jogar ele para dentro do artigo do Agidesk. Dentro da própria resposta, quando eu não tenho um modelo de resposta pré-configurada, como eu fiz aqui, eu posso vir no responder e escolher aqui também o artigo. Ó. Então, eu posto a resposta, prezado cliente. Informo aqui tudo para ele que eu preciso e escolho o artigo manualmente. Não precisa necessariamente ser o artigo relacionado à resposta pronta. Eu posso escolher ele manualmente quando eu vou publicar minha resposta. Por isso que é tão importante vocês alimentarem aqui a base de conhecimento, para que durante os atendimentos vocês utilizem esse conteúdo para dar uma resposta para o cliente. Um outro hackzinho que eu gosto de mostrar para os clientes é lá dentro de formulários. Então, imagina que eu tenho um formulário, vou ver se aqui, ó, esse de férias. E eu quero pedir para o meu cliente acessar um documento da base. Então, aqui já tem um exemplo, ó. Consulte o documento abaixo para prosseguir. Instruções para pedido de férias. Então, vou vir aqui e vou publicar mais um artigo relacionado à base de conhecimento. Vamos duplicar aqui a nossa aba e vamos pegar aqui algum artigo que a gente tenha criado.
Vamos ver aqui. Vou pegar um artigo desse que a gente criou agora. Vou pegar esse link aqui. Vou botar mais um linkzinho aqui. O texto que eu quero exibir para esse meu formulário vai se chamar Instruções quanto ao prazo de solicitação de férias. E vou inserir. Eu coloquei 2 links aqui para ele ler antes de fazer a solicitação do pedido. Aí agora, quando o meu cliente for acessar esse serviço, que é o serviço de pedido de férias, olha só como é que aparece para ele. Serviço, pedido de férias. Deixa eu ver se é este. Está no Gente Gestão. Deixa eu vir por aqui pela navegação do catálogo. Gente Gestão, pedido de férias. Aqui, ó, os 2 artigos que eu publiquei para ele. Se ele clicar, ele vai ser direcionado lá para dentro daquele artigo que nós criamos. E ainda vocês podem fazer o seguinte, ó, colocar uma flag perguntando para ele se ele de fato resolveu o problema dele. Se ele clicar em sim, aí o sistema pode encerrar o atendimento, gerar ele e encerrar como autoatendimento. O que a gente poderia fazer nesse caso? Eu dou os links aqui para ele acessar a documentação, e aí ao invés de eu exibir os campos do formulário, eu coloco aqui uma opção, uma pergunta para ele. Esse artigo resolveu a sua dúvida? Se ele colocar que não, aí abre as demais perguntas do formulário. Se ele colocar que sim, aí eu encerro aquele atendimento como um autoatendimento e mando a pesquisa para ele avaliar. São alguns hackzinhos e possibilidades que vocês têm aqui com esse recurso. Certo, gente? Alguma dúvida surgiu aí? Ninguém colocou nada no chat, velho. Veio uma dúvida agora. Perfeito. É possível, dentro de um artigo, colocar um link para outro artigo, o André da Enterprise? É possível, sim. Você pode usar os próprios artigos do Agidesk apontando para eles. A nossa base de conhecimento é essa que a gente entrega para os nossos clientes, inclusive a gente faz isso. Em alguns momentos a gente percebe que aquele documento que eu publiquei ele é mais curtinho, eu posso dizer para ele, para mais informações, acesse esse outro artigo aqui também. Então, minha gente, em breve vocês vão receber o link do nosso treinamento, as agendas dos próximos treinamentos abertos, e já fica ali a pesquisa para você responder, validar a qualidade do treinamento, do suporte, da parte de comercial, desenvolvimento e melhorias de produto que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Desejo uma boa tarde a todos vocês, agradeço a participação até aqui e até a próxima.